Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas, Lucas, todos abrirem Lucas, capítulo 24, capítulo 23, desculpa. 23, eu vou fazer a leitura. Versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Esta é a última e a sétima fala de Jesus quando estava sobre aquela cruz. Mas antes, a gente falar um pouco sobre essa entrega, eu quero agradecer à igreja pelo carinho sentido pela Associação Betel, e os colaboradores também têm sido de uma ajuda significativa. Dizendo isso porque a Betel hoje tem 41 missionários. Eu tenho certeza que todos eles pregam a mesma visão que nós pregamos aqui, a palavra da cruz. Tem essa revista Betel, se você quiser adquirir a cada 3 meses, é gratuita. Você pode ligar para o Bruno, lá na Betel, e dar o seu nome e endereço. E eu vou fazer uma viagem, o Tal e eu vamos fazer uma viagem em abril, logo no início de abril. Nós vamos para Rondônia, vamos fazer um trabalho lá com 4 igrejas, 4 missionários da Associação Betel. Depois iremos para Manaus, e lá vamos fazer um trabalho também com 4 igrejas, 4 missionários da Associação Betel. Retornamos de Manaus e vamos para Várzea Grande, que é ali em Cuiabá, onde nós temos 8 missionários. Então nós vamos fazer um congresso do Novo Nascimento lá em Várzea Grande. E nós vamos fazer uma distribuição gratuita deste livro, Você Precisa Nascer de Novo. Na viagem, que nós vamos de carro, no retorno, e também uma distribuição para todos os irmãos lá de Manaus, de Rondônia e da Várzea Grande. Se você quiser patrocinar, me procure no final, ok? Vocês concordam comigo que Deus vai falar do nosso coração hoje? Você quer nisto? Podemos concordar? Queridos, esta é a 7ª fala. E o número 7 na Bíblia é perfeição. E também significa o descanso. Quando Deus criou todas as coisas, lembra? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia. E no 7º ele descansou. Então, o número 7 significa o descanso. E foi a última fala de Jesus. E ele descansou. Antes, ele disse: está consumado. 3 falas, 3 brados de Jesus foram dirigidos a Deus. 3 foram dirigidos aos homens. E uma a todos: está consumado. Agora eu quero fazer uma pergunta, e eu sei que você pode ter no coração. Qual é a maior dificuldade na caminhada cristã? Você quer ganhar uma barra de chocolate? Me responda. Qual é a maior dificuldade, a minha, a sua? É o quê? Entregar. O conceito entregar do Novo Testamento vem acompanhado do conceito do Velho Testamento, que significa consagração. E o que é consagração? É holocausto. E o que é holocausto?
totalmente queimado, totalmente entregue. A entrega é difícil. Você entrega e pega de volta. Você entrega. Eu sei que tem gente aí balançando a cabeça e confirmando. Não é assim? Aquele filho complicado, você entrega. Aquela situação. É o mundo a dificuldade? Não. É a carne? Também não. O mundo não atrapalha. O que atrapalha é a falta da entrega. Eu sei que todos já conhecem Salmo, vou só citar o Salmo 37:5, entrega, confia nele. Bem, dito isto, nós vamos ver o que nos impede, o que está dificultando o nosso descanso. Descansar, relaxar. Primeiro, Isaías 57. A primeira razão, entendo eu, está aí revelado, no 57, 20 e 21. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Por favor, entendam que aqui está se referindo a uma pessoa não regenerada. Ok? E qual é a característica de uma pessoa não regenerada? Aqui é uma pessoa agitada. Ela é comparada como um mar, que lança fora lama e lodo. O velho homem, a natureza humana não trocada, tem essa característica, é agitado. Ele não sossega. Ele não gosta da quietude. Se o velho homem pudesse entrar no céu, ele ia achar o lugar mais tedioso do planeta, do universo. Porque o velho homem não gosta da quietude, do silêncio, ficar ali diante de Deus. Agora, essa é uma razão. Mas também nós podemos ver que vamos encontrar uma outra. Lucas 18. O que está levando o cansaço? Por que as pessoas estão cansadas? Por favor, eu digo, no meu entendimento, aquele convite de Jesus que ele disse, vinde a mim todos vós estáis cansados. Eu entendo que esse texto está se referindo a filhos de Deus e não filhos de Deus. Porque de uma forma, de um ou de outro, todos estão aí cansados, não sei qual, mais vários motivos, mas eu entendo que esse convite é para filhos e não filhos. Então, vamos ver Lucas 18, do 9 ao 12, um segundo motivo, se você quiser entender assim, por que nós não descansamos. Pode ver. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele é bom demais, não é? Esse homem aqui é maravilhoso. Ele faz tudo certinho. Desce redondo. Mas é da carne. É do esforço humano. Não tem nada a ver com a graça. Isso significa o velho homem tentando ser um bom homem. E aí vem os conceitos religiosos. E o velho homem tentando ser um cristão. Obra da carne. Descanso pelo muque. Então, essa é a segunda. A terceira razão, vamos ver Colossenses, capítulo 2. Aqui nós vamos observar que os cuidados externos, os rituais externos, capítulo 2, do versículo 20 ao 23, Paulo estava combatendo o ascetismo, essa história de não fazer, não tocar, não vá, sabe, e não vá para esse lugar, botando cerca, cercando o sujeito, vigiando. Isso é religião. Deus não botou cerca quando disse para Adão, proibindo dele comer da árvore do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não botou cerca. E agora também, o regenerado não precisa de cerca, de fiscais. Porque o regenerado deve ter consciência das coisas diante de Deus. Não precisa procurar um lugar a sós para fazer aquilo que gostaria. Não. Ele é o que é sozinho e entre as pessoas. Não precisa se retirar de Londrina e ir para um lugar e praticar as suas carnalidades. Mas o regenerado, uma das características do homem regenerado é a liberdade. Amém. É ser livre. Então, o que significa descansar? Não tentar viver a vida por baixo ou sob o comando de preceitos e conceitos. Pode ler versículo 20, 21, 22, 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Precisa explicar? Essa tentativa de fugir, ou não faça, não toques, segundo a preceitos e doutrinas dos homens. Isso é religião. Isso cansa. Isso é fardo. Você tem que fazer, você tem que orar, você tem que evangelizar, você tem que isso, você tem que aquilo outro, você não tem que isso. Você precisa, usando aqui, plagiando uma frase de uma pessoa, de um homem de Deus, a vida cristã, não se vive a vida cristã sem a vida cristã para viver. É impossível você viver a vida cristã sem o Cristo. De onde vem o cansaço? Vem do desejo de querer ser aquilo que não pode. Primeiro, que a natureza é inquieta. Segundo, é que a carne não tem descanso.
E uma outra razão, a quarta razão, Isaías, vamos lá, Isaías 28, 12 e 13. Ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Essa é uma vida desgraçada, né? É ou não é? Sem graça. Ser governado por preceitos. Ser governado por regras. Por mandamentos. Por homens. O que é isso, gente? Que cristianismo é esse? Mas aí a Bíblia diz, nós vemos, Deus quer dar o descanso, mas eles não querem. Essa quarta razão significa, não creem na suficiência de Cristo. Eu fui salvo, Cristo é minha vida, e agora eu tenho que me santificar. Coisa mais horrorosa. Eu preciso me santificar. Eu vi uma pregação esses dias, que doeu meu coração. Que dizia, o pregador dizia assim, tudo está consumado. Mas nós temos que ser justos, nós temos que andar para ganharmos, para sermos justos, nós precisamos caminhar. Oh, que miserável aquele homem, se eu pudesse chegar próximo dele. Preste atenção, tudo está consumado, mas nós precisamos andar para sermos justos diante de Deus. Cuidado com essa história, está consumado, mas não é mais não, está consumado. Jesus é suficiente, tanto para a regeneração, como também na caminhada cristã. Gente, Jesus é suficiente. Tudo bem. Então são razões. Essas são as razões. Natureza inquieta. Tentar se justificar pelas obras da carne. Tentar viver a cristã sem a vida cristã para viver. Não crer na suficiência de Cristo. Fazer do velho homem um bom homem. Enchendo de conceitos e princípios. Tudo isso. Esse é o lado negativo. Mas essa é uma realidade no nosso meio. Aí fora. Tem gente cansada com religião. Fardos. Mas, então podemos nos perguntar, como então obter o descanso? Eu quero descansar. Existe algo melhor do que o descanso? Existe um patrimônio maior do que este? Descansar com relação a tudo? Descansar no espírito, dizendo, graças a Deus eu fui aceito por Deus. Descansar na alma, dizendo, esse trabalho aqui pertence a Jesus Cristo e é a sua graça. Descansar que este corpo físico vai ressuscitar. O descanso completo. Como descansar? Eu quero descansar, então vamos lá. Você vai ler 2 Coríntios 1:9. Você quer descansar? Você gostaria? Você que está cansado? 2 Coríntios 1:9. Contudo,
Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Você quer descansar? Então, primeiro, morra. Agora preste atenção. A cruz, a velha cruz, porque existe uma nova cruz. Essa nova cruz é a cruz que você aceita a obra do Calvário, mas tem que completar. A velha cruz é um símbolo de morte. Ela representa o fim repentino e violento do ser humano. O homem na época romana que tomava sua cruz e seguia pela estrada, se despedia dos seus amigos e da sua família. Ele estava deixando para trás tudo. Ele não mais voltava. E eu quero dizer para você, se você é um crucificado com Cristo, fique tranquilo, descansando, que não tem mais retorno. Aquele que convive com Jesus Cristo não tem como ser aceito pelo mundo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles conviveram 3 anos com Jesus. Jesus foi crucificado, sepultado, eles ficaram deprimidos. Foram fazer o quê? Pescar. Está deprimido? Vai pescar, não é isso? Acho que deve ser dessa situação. Mas não vai pescar não, que pescar também não traz descanso não. É um lazer, não é descanso, é lazer. E eles foram pescar. Eles apanharam alguma coisa? Não, sabe por quê? Porque mar é símbolo do mundo. E quando você anda com Jesus Cristo, o mundo não quer mais saber de você. Por isso que lá no Novo Céu e Nova Terra nós não vamos ter o mar, porque é mais símbolo da humanidade, agitada, angustiada. Ô, o povo angustiado. Agora só se fala em fim de mundo, né? Vocês estão apreensivos? Esperando catástrofes? Ou terremoto lá, nos cientistas. Agora, quem tem canal aí fechado, não aberto, tem assistido. Mas nós estamos esperando o quê? Catástrofe a Jesus Cristo. A cruz não fazia acordos. Aquele que nasceu de novo, que crê nessa morte com Cristo, não faz acordo com ninguém. Não faz. Não modificava nem poupava nada. Ele acabava completamente com o homem, de uma vez por todas. Quem morreu, morreu para sempre. Cadê o velho homem? Foi para a cruz, não quero saber. Você pode fazer como aqueles escravos, que quando receberam a notícia da sua libertação, eles abriam buracos, colocavam os objetos de punição, eles cobriam e pulavam em cima, significando, estamos livres e podemos sepultar tudo aquilo que nos punia. Você pode crer nisto. Isso é suficiência de Cristo. Isso é descanso. Num mundo tão agitado. Não tentava manter bons termos com a sua vítima. Não. Está caminhando para a cruz. Não tem aqui acordo nenhum. Golpeava cruel e duramente. E quando terminava seu trabalho, o homem já não mais existia. Você quer descansar? Então creia na sua morte. Que você morreu definitivamente. Você tem certeza, meu querido, amado irmão? Você tem certeza lá no seu coração que você é um crucificado com Cristo? Que Cristo é a sua vida? Então, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo é suficiente para nos conduzir em santificação. Sede santos porque eu sou? Não é para o futebol defender aí os santistas, não. Sede santos. A santidade de quem é? A santidade de quem é? É de Cristo. É sua? Você morreu? Quem é santo agora? É Cristo. E onde está o crescimento?
É Cristo crescendo e não mais eu. É simples. E por que nós não descansamos? Agora eu me dirijo aos filhos de Deus. Por quê? Porque não creio na suficiência do Senhor Jesus Cristo para tudo. Ele é suficiente para tudo. Se eu afirmasse que possuo uma fórmula secreta para se obter riqueza e sucesso, que recebi diretamente do céu, e que por meu intermédio, Deus daria grandes quantidades dela a quem quisesse, você se interessaria? Aí o olho cresce. Pastor Humberto, então você recebeu do céu de Deus a fórmula para me fazer próspero? É isto? O olho cresce, porque esse maldita moeda, não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz, a Bíblia diz, de todos os males. Então, o que você acha? Mas eu posso dizer para vocês que Deus tem. Pois quero mostrar-lhes a palavra de Deus, uma oferta muito mais valiosa do que essa suposta fórmula. O que você escolheria? Essa segunda opção, que eu ainda não falei, e agora nós podemos ler, Colossenses 1:26. Colossenses 1:26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O mistério que estava Oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Aí 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, o descanso está aqui. Aqui está o segredo do descanso da alma e do espírito. Cristo é em vós. Amém? O segredo é este. Essa palavra grega, riqueza, e que a primeira que nós falamos aqui seria quantidades enormes de bens. Alguém vai dizer assim, Cristo em vós? Aconteceu uma coisa interessante. Estava conversando com um membro da minha família, não vou citar o nome, porque pode estar na internet, depois vão ficar bravos comigo. Conversando com... E dor aqui, dor ali, dor aqui, só se reclamando de dor, aquela fase da dor, dor daqui. Aí eu virei para ela e disse assim, eu sei de uma raiz que cura todos os males e alivia todas as tuas dores. Ela imediatamente, onde está? Onde eu posso comprar? Aí eu falei assim, está lá na Bíblia, a raiz de Jessé. Ela, literalmente, eu fiquei tão decepcionado, depois de um estudo bíblico. Será que nós não teríamos também essa reação? Quer dizer, você tem uma fórmula. Mas Deus tem a palavra dizendo que o segredo do descanso é Cristo em vós, queridos amados de Deus, de Jesus. É a pessoa de Cristo.
Trata-se de um segredo que o mundo tem procurado, mas não vai encontrar, enquanto os olhos não forem abertos. E o Senhor nos garante que agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E Paulo viajou pelo Império Romano, entregando essa mensagem a quem estivesse apto para recebê-la. Eis o segredo: Cristo em vós, esperança da glória. Um testemunho de um irmão, de um homem de Deus. E eu passo a você agora, se quiser crer no que Deus diz, para mim, Ele tem sido maravilhoso. Faz alguns anos busquei a Deus, cheio de temor e de sentimento de culpa. Apliquei esse segredo à minha vida e foi a solução para todas as minhas preocupações e meu fardo de pecados. Mas foi assim que obtive a vitória e o descanso, na revelação: Cristo em mim. Você pode dizer: Cristo em mim. Você já imaginou isso, meu irmão querido? O que significa Cristo em mim, Cristo em você? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Este homem, quando ele descobriu isto, ele disse umas coisas interessantes, eu vou ler para vocês. Antes era a bênção, agora é o Senhor. Eu fui talvez grosso, rude, eu sou mesmo, eu peço a Deus para ser mais agradável com as pessoas. E aí chegou uma senhora, estava num grupo, uma senhora bem avivada, e virou para mim e disse assim: eu quero orar para que Deus te abençoe, para que ricas bênçãos caem sobre você. Eu fiquei pensando, falei assim: minha senhora, vamos pegar um texto da palavra de Deus, e eu gostaria que a senhora orasse por mim, mas já confirmando isso, aí eu fui abrir Efésios 1:3. Por favor, pode ler. Como a suficiência de Cristo é rejeitada. Vou dizer para vocês, depois da leitura, o que aconteceu. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou, é passado. Isso é graça. Não fique correndo atrás das bênçãos. Nós já temos o abençoador. Você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. Ele já nos abençoou. Agora, Jesus, manifesta o que tu és através de mim. Antes, esse é o testemunho desse irmão, que viveu há 2 séculos atrás. 2 séculos. Antes era o que eu sentia, agora é a palavra. Tem gente que quer: eu quero sentir crucificado, como eu fui atender uma pessoa no HU que dizia assim: Humberto, eu não sinto que eu estou morto. Falei: doutor, quando é que o morto sente alguma coisa? Morto não sente nada. Não fique buscando sentimento, ou então até mesmo tentar provar que você foi crucificado com Cristo, que Cristo vive em você, através de manifestações externas, de comportamento não comprova que a pessoa é regenerada. Conduta não comprova. Uma boa conduta não comprova a regeneração de ninguém. O que comprova a regeneração é a palavra que está escrita. Porque de bom comportamento tem muita gente boa aí neste mundo, que dá de 10-0 em muitos regenerados. Antes eu queria os dons. Eu quero o dom da língua. Para quê? Para se aparecer. Agora o doador. Vocês estão entendendo aqui? É a caminhada. E Deus precisa operar isso no meu, no seu coração.
tirar os nossos olhos das coisas, mas colocar os nossos olhos na pessoa dele. Antes queria a cura, agora basta-lhe o próprio Jesus. Curou? Amém. E se não curou? Ele continua sendo o meu Senhor? Por que ele não curou? Porque faz parte da soberania dele. Agora fica botando Deus na parede. Se o Senhor não fizesse isso, aquilo, outro, para com isso. Teimosia. Antes era um esforço penoso. Ai, gente, enquanto gente querida, eu estou tentando. Eu estou tentando, Humberto. Eu estou tentando vencer o pecado. Eu estou tentando... De que maneira, meu querido? Eu estou jejuando, lendo a Bíblia. Eu estou fazendo uma série de coisas. Ah, é assim? Pois é, você vai ficar frustrado. Porque agora não é esforço. É confiança perfeita. Antes era uma salvação incompleta. Agora é a perfeição, porque Ele é o perfeito, é Cristo. Antes me segurava nele. Segura na tua mão. Não é isto? Aquele cântico. Segura na mão de Deus? Não. Agora Ele me segura firmemente. Ele que está me segurando, não eu segurando a mão dele. Antes estava sempre à deriva. Agora a minha âncora está firme. Antes era um planejamento incessante. Isso cansa. Agora é oração da fé. Nós fazemos planejamento, mudamos aqui, puxamos para cá, para lá, e queremos acertar. Oração neca de catibiriba. E depois que faz o projeto, vamos orar para Deus abençoar. Vai para o inferno com o teu projeto. Foi revelado por Deus esse projeto? Não, foi um esforço incessante. Buscou em Deus a resposta. Estou bravo não, só estou sendo empático. É que eu prego tão pouco, então às vezes quando eu prego eu tenho que soltar. Não vou morrer também, estou bem de coração, viu? Tem gente que está preocupada, eu estou ótimo. Eu estou andando 6 km por dia. Já até emagreci. 5 quilos. Antes era uma preocupação constante, não é isso? Agora Ele cuida de tudo. Queridos, por favor, entenda isso. Preocupar é antecipar. Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? E o amanhã? Essa preocupação constante. Agora você diz, Ele cuida de mim, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, eu não preciso de mais nada. Mas Ele é suficiente, até na crise também, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide, ainda que, o que mais, a oliveira, os animais fujam, não haja nada, todavia, você é capaz de dizer isso? Antes era o que eu queria. Agora é o que Jesus disser. Antes era uma petição constante. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Isso aqui, ó. Eu li um livro chamado Mentes Perigosas. O psicopata que está ao seu lado. Da Ana Beatriz, da psiquiatra. E aí teve uma novela aí que o camarada usou muito esse livro. E eu li esse livro 3 vezes. Para saber primeiro se eu não era um psicopata. Segundo, para saber se minha mulher não era psicopata. Terceiro, para saber se meu filho não era psicopata. Ao ponto de chegar para mim e falar assim, pai, você que leu 3 vezes, será que eu sou psicopata? E você sabia que ela fala que no meio evangélico está cheio de psicopata? O poder quer poder.
É uma das características do psicopata. E ela diz isso. Leia esse livro, Mentes Perigosas, da Ana Beatriz. Você vai ver. O psicopata que está do seu lado. Se ela está certa, quando ela diz que uma das características do psicopata é ser um sanguessuga, puxar energia, eu descobri que eu sou um pequeno psicopata diante de Deus, porque eu só quero sugar dele. Nada para ele, só para mim. Isso é uma conclusão minha, tá? Psicólogos aqui, psiquiatras, não se pode com isso não, porque eu sou doido mesmo, é isso aí. Eu parei de... Sabia que eu fiquei um tempão sem orar? Fiquei. Até a minha mulher então falou assim, você voltou a orar? Eu disse, eu não sei como é que eu vou voltar a orar. Porque eu descobri isso. Que eu só pedia, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Isso cansa também. Isso é religião. Isso cansa. Antes, era eu quem trabalhava. Como a gente gosta de trabalhar. Mostrar estatística, mostrar o que a gente anuncia, o que faz. Agora ele age por mim, no silêncio. Ó, está curado, não fale para ninguém. Hoje a gente divulga tudo o que faz. Antes eu tentava usá-lo, é o que a gente faz. Agora é ele que me usa. Antes queria o poder, agora tem o Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo, meus queridos, que há uma transferência desse pindochismo, dessa doença religiosa, para um encontro com a pessoa de Cristo, onde você tem todas as coisas, e nele nós temos tudo, a suficiência dele. Eu recebi um e-mail de um querido que nasceu de novo, eu entendo, teve uma experiência recente com Jesus Cristo, vindo do sistema religioso, cheio de cercas, e ele conta para mim que o pastor chegou para ele e disse assim, se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Tipo coisa assim, como se Deus fizesse troca. Eu quero dizer para você que Deus não te abençoou porque você dá dízimo e nem oferta. Você já foi abençoado em Cristo. Você dá, porque aí tem um coração generoso por trás. Tem a mão divina. Aí ele mandou um e-mail, estava lendo, ele disse assim, Humberto, eu choro quase toda noite. Eu tenho uma doença chamada solidão. O que eu faço? Aí, o perigo de você ter uma fórmula. Aí eu disse para ele assim, olha, fala com o teu pai. E eu vou dizer para vocês já o que eu disse para ele, está escrito aqui, e vai talvez servir para você. Antes trabalhava por vaidade, agora tão somente para ele. Antes tinha esperança de conhecer Jesus, agora sei que ele é meu e que somos dele. Antes minha luz era intermitente, agora brilha intensamente. Antes esperava a morte, agora anseio pela sua volta. E minhas esperanças estão firmadas no Senhor. Isso é um homem de visão. Ganhou uma revelação da pessoa de Cristo. Será que nós, nascidos de novo, não precisamos disso? Será que nós não precisamos daquela oração que Paulo dirige aos crentes de Efésios, pedindo o Espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos sejam iluminados? E conheça a glória, a riqueza. Eu disse, e não disse que a palavra grega é plutocrata, que significa uma pessoa riquíssima. Se você tem Cristo, você é riquíssimo. Você bota 300 mil Bill Gates, não supera o que significa plutocrata, é a palavra grega, para se referir a uma pessoa muito rica. A riqueza da sua glória é Cristo. Você está cansado? Está cansado dessa pregação? Já está cansado desses 6 aqui? Está cansado de tudo? Foi a orientação que eu disse para esse meu querido irmão.
Fale a Deus tudo que vai em seu coração. Como quem descarrega para um amigo todas as suas alegrias e dores. Conte seus problemas, para que ele possa confortá-lo. Fale de suas alegrias. Conte seus anseios, para que ele possa purificá-los. Fale de suas antipatias. Nós temos ou não temos? Aqui, você acha que não tem gente que corta a volta para não cumprimentar você? Tem. Antipatias, não gosta, não tem afinidade. Mas conte para ele. Não fique desesperado. Senhor, não dá. Aquela pessoa não engulo, não dá, não tem. Conte para ele. Para que ele ajude a superá-las. Fale de suas tentações, nós somos tentados diariamente. Para mim, a maior tentação é você, aquilo que está lá em 1 Pedro 5, se eu não me engano é 7. É a tentação que o diabo está ao nosso derredor tentando nos tragar. O que significa tragar? Significa tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Essa é a maior tentação de uma pessoa. É olhar para as circunstâncias, tirar os olhos de Jesus. Fale de suas tentações para que ele possa protegê-lo delas. Mostre as feridas do seu coração para que possa sará-las. Exponha sua indiferença para com o bem, sua inclinação para o mal, sua instabilidade. Coloque-se tudo isso diante de Deus. Conte-lhe como o amor por si mesmo torna o injusto com os outros. Como a vaidade. O tentar a ser insincero e como o orgulho mascara o que você é realmente para si mesmo e para os outros. Conte para Deus. Vinde a mim todos estáis cansados. Fale para Ele dos seus anseios. Derrame na presença de Deus. Não tente vencer o pecado pela força da carne. Vencer os maus pensamentos pela oração, pela leitura da Bíblia. A nossa vitória é uma pessoa, é Cristo. Se você derramar dessa maneira, perante Ele, todas as suas fraquezas, necessidades e problemas, não haverá falta de assunto para a conversa. Você nunca conseguirá esgotar o assunto, pois Ele está sempre se renovando. Entrega tudo ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém. Você já entregou sua sogra para Deus? Eu já entreguei a minha. Ela mora a 700 quilômetros. Mas ela é legal. Você já entregou seu filho para Deus? Já entregou? O bichinho teimoso, desobediente, embirrento. Você já entregou para Deus? Você entregou aquela mulher chata? Que reclama o dia inteiro, só fala. E esse marido também amargurado, você já entregou? E a situação financeira também, você já entregou para Deus? Gente, faça um pacote, entrega tudo. Senhor, está aqui nas tuas mãos a minha vida, o que eu sou, o que eu tenho, tudo. Vinde a mim. Ele entregou o Espírito e se rendeu. Houve o quê? Descanso. Você quer descansar? Primeiro, tenha a revelação, a convicção da sua morte com Cristo. Segundo, não leve peso, não carregue peso nenhum. Lance sobre ele. Porque é aqui que mora o perigo de nascer de novo tentando resolver. Aí fica ali, todo curvado, pesado, uma linguagem pesada. Por quê? Eu estou tentando. Olha, eu vou conseguir. Não, para. Olha, sai de cena. Desista. Você já desistiu de você? Já? Se tivesse desistido, teria tido descanso. Nós não desistimos de nós mesmos. Desista de você, desista de tudo. Desista de querer ser um santo, porque Ele é santo em nós. Desista de querer buscar a santificação no muque, Ele é a nossa santificação. Você também não está crendo? Desista de crer.
Deixa ele botar fé no seu coração. Que você foi. Você foi. Você foi. Queridos, essa é a última fala de Jesus. Esse é o último brado de Jesus. A Bíblia dá ênfase a isto. Em alta voz, ele clamou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí, você pode dizer assim: entrega teu caminho ao Senhor? Será que não estava no coração de Jesus esse texto de Salmo? Porque ele, quando entregou, ele confiou. Porque ele esperava a ressurreição, a confiança dele estava no Pai. Eu disse para vocês, e eu creio particularmente, que a maior dificuldade do regenerado é a entrega. Você entrega e busca. Você entrega, você vai lá e busca. Você entrega e busca. Agora faça isso até um dia você se cansar e sai e relaxar. Que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, assim como vocês concordaram no início, que o Espírito Santo internalize, revele e vivifique essa palavra no seu coração. Que Cristo cresça e que você diminua. Que você encontre nele o descanso, ainda no contexto de aflição e tão barulhento, tão cheio de confusão, e você está sereno porque você está na presença de Deus. Amém?